Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Simone Geraldini, nutricionista, e hoje estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Renata Rodrigues, que é nutricionista, com especialização em doenças renais. Eu conheci a Renata lá na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Na época, eu estava começando meu doutorado e eu pedi para a doutora Lilian Culpari para acompanhar as alunas dela por um período para ter a vivência no atendimento de pacientes com doenças renais. E foi lá que eu conheci a Renata, na época ela estava fazendo a especialização dela. Rê, se apresenta um pouquinho melhor para a gente. Muito prazer, eu sou a Renata Rodrigues Teixeira, nutricionista. Muito obrigada, Si, por ter me convidado a participar aqui do seu canal. Estou muito feliz, ainda mais nessa semana, uma semana tão importante para mim, principalmente, né, que dedico minha vida dentro da nefrologia, né? Uhum. Então, como a Si estava comentando, eu fiz a especialização em nutrição aplicada às doenças renais na Unifesp. E depois, logo em seguida, engatei o mestrado, finalizei ele ano passado, venho dedicando aí os meus últimos 5 anos não só à pesquisa, mas também ao atendimento, né? Tanto dentro da escola da Universidade Federal de São Paulo, como dentro do meu consultório, atualmente. Rê, Né? muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de ter você aqui no meu canal. Muito feliz também, obrigada, sim. Bom, pessoal, esse vídeo faz parte da campanha do Dia Mundial do Rim de 2022 e eu quis chamar a Renata aqui porque ela tem uma grande experiência no atendimento de pacientes com doenças renais, tanto em tratamento conservador quanto em pacientes que fazem hemodiálise e outros tratamentos. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor. E o objetivo da campanha do Dia Mundial do Rim é levar a conscientização e educação para todos nós, para que todos nós saibamos, desde a prevenção das doenças renais até o tratamento. Perfeito, muito bem. Então, tanto para profissionais da saúde, né, como também para pacientes, onde é o público aqui, né, do canal, eu acredito, né, falando especificamente do canal, mas a campanha ela se expande, né, para a gente espera que sim, né, para todo o país, todo mundo, né, e esse é o nosso objetivo, né, aqui trazer para vocês então conscientização. Por que que é importante, né, trazer conscientização? Principalmente em relação à doença renal crônica, é uma doença muito silenciosa, né? Então, à medida que você perde a função do rim, você não sente necessariamente tem algum sintoma, não tem dor, não tem nenhuma queixa, né? Você começa a sentir quando a doença já está muito avançada, tá? Então, eu observo assim dentro do objetivo principal aqui dentro, né, no caso do Brasil, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é conscientizar sobre não só a prevenção, obviamente, mas também sobre o conhecimento daquela doença, tá? Então, o conhecimento se você tem a doença, né? Então, a gente está aqui para lembrar vocês que é importante fazer o exame de rotina. Então, dosar a creatinina sérica é um exame muito simples, um exame barato, né? Caso não consiga fazer pelo posto de saúde, né? Você pode fazer, talvez, possivelmente, aí dentro de um particular, né? E uma urina tipo 1, que é uma urina simples também, onde vai mostrar pra gente se tem alguma lesão ali estrutural do rim, tá? Perdendo proteinúria ou glicose, enfim, sangue no caso, né? Em relação à creatinina, ela mostra pra gente o quanto o rim está tendo a capacidade de filtrar ou não. A gente consegue fazer um cálculo, né? Para então, esses dois exames vão trazer um diagnóstico precoce, tá? Eu acho que, obviamente, a gente vai falar sobre prevenção e é o meu objetivo falar sobre isso aqui, né? Mas antes, até em relação à alimentação, mas antes disso, eu acho muito importante trazer, né, essa conscientização sobre o diagnóstico precoce. Eu acredito que dentro, né, do objetivo da campanha, esse é um dos pontos aí principais, tá? Sim. Ainda
Posso continuar aqui? Pode. Falando sobre prevenção, né? As principais causas de doença renal crônica no Brasil são o diabetes e hipertensão, que são duas condições onde a gente consegue prevenir também, né? Então, antes de falar de prevenção de doença renal crônica, né, que é quando vai perdendo progressivamente a função do rim, é importante a gente falar de prevenção de doenças que causam doença renal crônica, tá? Então, a alimentação, ela vai estar presente, inclusive, na prevenção dessas duas condições, prevenção de hipertensão arterial e prevenção de diabetes, principalmente aí do tipo 2. Hey, e muito importante também a gente lembrar aqui que não só os pacientes, né? Os nossos colegas da área da saúde, que não são da área da nefrologia, também é muito importante levar essa conscientização para eles, porque, por exemplo, nós, como nutricionistas, no atendimento para qualidade de vida, ou mesmo para tratamento de pressão alta e diabetes mellitus, temos o papel, né, cada um de nós, de ser uma fonte de informação para o paciente para prevenir as doenças renais, né? Exato, e como você falou, mesmo que não trabalhe na nefrologia, né? Porque são dois exames bem básicos, né? Então, mesmo nutricionistas que trabalham com esporte, emagrecimento, prevenção de doenças crônicas, né? Independentemente, podem sim colocar dentro da rotina dos exames que pede, né? Então, aí a creatinina e a urina 1, simplesmente para saber se tem alguma coisa acontecendo. Pode não ser da área dele, saber interpretar ou mesmo tratar, né? Mas ele pode passar esse paciente para uma pessoa que vai saber, né? Então é importante sim a disseminação, né, aí do conhecimento em relação a... Bom, Rê, então vamos para as perguntas. Joia. Primeira pergunta: qual o papel do nutricionista no contexto de prevenção e de tratamento das doenças renais? Joia. Então é o seguinte, o nutricionista, ele trabalha com alimentos, né? Não só com o alimento em si, mas também com a relação do indivíduo, né? É que a gente fala fatores pré-deglutição, tá? Que são fatores sociais, ambientais, então de acesso, né, à alimentação. Por exemplo, se o paciente tem uma dificuldade financeira em comprar, qual que é a melhor forma de contornar para ele conseguir colocar aquela alimentação em prática, tá? Então, os fatores que estão antes do comer, né, e os fatores que estão ali após o comer, ou seja, o que o alimento vai fazer dentro do corpo do paciente, né, propriamente dito. Então, temos estudos onde um determinado nutriente ou um sinergismo entre nutrientes estão associados, né, à prevenção de diversas doenças, dentre elas a doença renal crônica. Tá? Então, em relação à prevenção, basicamente esse é o papel, né, aí do nutricionista. E quando o paciente já tem uma doença instalada, né, o papel do nutricionista vai ser compreender aquela doença, então a parte metabólica, né, o que acontece no organismo do paciente, e então levar o alimento ali de forma a tratar, né, ou minimizar, né, possíveis danos ali com os alimentos, tá? Então, quando a gente fala em prevenção, é muito mais do que alimentação, né? A gente fala de um estilo de vida saudável, mas também tem essa questão dos fatores pré-deglutição que você falou, que não é olhar só, você tem que comer assim, assim, assado. A gente tem que olhar também para o contexto financeiro e tudo mais do paciente, Exato. né? E isso não só na prevenção, tá? Isso também no tratamento, né? Porque Sim, muito o importante. paciente vai continuar com questões socioeconômicas ou não, né? Isso vai depender muito da individualidade ali do paciente, né? Então, o nutricionista, é muito importante enfatizar aqui
que ele tem a responsabilidade não de dizer o que o paciente vai comer, mas também como ele vai conseguir comer aquilo, considerando a realidade em que o paciente se encontra, tá? Isso é muito importante, até muitos pacientes não sabem disso. E muitos Sim, nutricionistas também não sabem, né? sim. Mas não é simplesmente fazer um plano alimentar, né? Na consulta com o paciente, você tem que escutar o paciente. Então, o paciente vai te dizer, a minha realidade é essa, eu tenho a possibilidade de ir no mercado tantas vezes na semana, além disso, eu não gosto de comer X, Y e Z, né? E aí o nutricionista vai coletar essas informações aí, que a gente chama de pré-deglutição, né? E vai associar com as orientações em relação à doença daquele paciente ou à prevenção de doença daquele paciente, e aí sim transformar isso em um planejamento alimentar ou em forma de metas, né? Tem várias formas de serem trabalhadas aí para colocar em prática. Muito importante, Rê, a gente falar isso aqui, né? Porque eu imagino que tenha muitos pacientes assistindo a gente e eu percebo que tem muitas pessoas que às vezes têm medo de ir no nutricionista porque pensa que o nutricionista vai fazer uma dieta com comidas caras, que a pessoa não vai Exato. conseguir colocar em prática. Eu sempre costumo combinar com o paciente o plano alimentar. Eu monto o plano junto com o paciente. Junto Você também, né? também. Nem que, assim, E obviamente dentro da consulta às vezes eu não tenho tempo, né, de montar todos os detalhes, mas é sempre algo conversado, né? Então mesmo a gente inicia o processo de montagem, né? E aí onde eu mostro depois o finalizado, ele ainda vai me dizer, olha, esse aqui não faz sentido, né, por X, Y, Z e tal, e aí é um eterno ajuste de ambas as partes, né? Porque eu sei de estudos, né? Populacionais, clínicos, né? O paciente sabe da vida dele. sim. Então, você, paciente que está nos assistindo, não fique com medo de ir no nutricionista. Não. E não fique com medo também de dizer a verdade para o nutricionista, né? E de dizer para ele, olha, o que você está me propondo é algo inviável dentro da minha vida, dentro da minha realidade, né? Eu acho que isso é muito importante, senão o objetivo não vai ser atingido, né? Que é o da prevenção aí, ou então do tratamento da doença. Então, vamos para a próxima pergunta. Recebi o diagnóstico de que eu tenho doença renal crônica. Existe uma dieta única a ser seguida? Então, essa é uma pergunta muito comum, né? É muito comum que o paciente chegue no consultório dizendo, o que que eu posso e o que que eu não posso comer, né? Então, essa resposta, ela existe, tá? De certa forma. Só que ela sempre precisa ser individualizada, né? De forma geral, e se a gente fosse pensar em um padrão alimentar, né, para todo mundo que está assistindo essa live, sem eu conhecer o caso clínico dessa pessoa, né, eu tenho duas boas dicas, assim, para vocês começarem a colocar em prática já, tá? E isso até antes de falar, né, fazer um suspense, é, as pessoas que moram na casa de vocês também podem colocar isso em prática, tá? Então não vai ser uma coisa exclusiva necessariamente da doença renal crônica. Então ter uma alimentação baseada em alimentos naturais, né? O que é alimento natural? É alimento que você compra na feira, tá? Então fruta, verdura, legume. No mercado você compra arroz, feijão, no açougue você compra carne, frango, peixe, todos frescos, sem algum tipo de processamento, tá? Ou com pouco processamento. Então, ter uma alimentação baseada nesses alimentos em relação a alimentos muito processados, são aqueles que vêm em pacote, né? A gente fala desembale menos e descasque mais, né? Então, ter uma alimentação baseada
em alimentos in natura e menos alimentos processados, que são biscoitos recheados, embutidos, refrigerantes, produtos em pó, do tipo suco em pó, bolo em pó, preparação, né, em pó, onde você só reidrata, né, não são interessantes. Por quê? Porque são alimentos que normalmente têm uma concentração maior de gordura, né, calórica também, então o paciente começa a cursar com muito ganho de peso, tá? O que não é interessante nem na prevenção e nem no tratamento da doença renal crônica. E, concomitantemente, pode desenvolver pressão alta se não tiver, tá? Ou até piorar a hipertensão arterial porque tem muito sal, tá? Então, tem muito sal, tem muito sódio, às vezes o produto é doce, né? Mas o sódio em si, ele tá muitas vezes agregado ali em grande quantidade, você não sente o sal, mas tem sim bastante sódio, tá? Então, sal e sódio são parecidos, né? Até aproveitando para desmistificar, então, o sódio, ele compõe o sal, tá? O sal é feito de cloreto de sódio, mas tem bastante parte ali de sódio. O sal é uma das principais fontes alimentares de sódio, né? Mas também os alimentos industrializados. E comer muito sódio não é bom para a pressão, tá? E quem tem doença renal crônica tem vários problemas vasculares também, né? Então, comer muito sódio não é bom pensando em prognóstico clínico, tá? Pode acelerar uma entrada em diálise, pode piorar uma vascularização, me trazer algum problema mais para frente, tá? Então, isso de fato é algo muito importante. Então, essa seria uma dieta para todos, de forma geral. E além do sódio, né, dessa questão do sódio, também tem a questão dos temperos prontos, né? São muito ruins, né? Exato. Então, assim, a indústria está tentando, se esforçando, né, para tirar o sódio de algumas coisas, mas ainda assim nada supera um tempero natural, uma salsinha, uma cebolinha, né, até uma pimenta, aproveitando já, né, quem tem doença renal crônica pode comer pimenta, tá? Considerando aí a quantidade, né, se você tem algum problema gástrico, é bom não comer muita pimenta, mas pensando no rim, não vai fazer mal, tá? Então pode colocar pimenta, os temperos naturais que você preferir, em detrimento aos, né, os caldos que vêm em cubinhos, em pozinho, ou até mesmo os molhos para salada, né? É muito melhor fazer o seu tempero do que usar esse tempero industrializado, tá? A cúrcuma é boa, para quem tem doença renal? Olha, tem alguns poucos estudos mostrando que tem potencial anti-inflamatório, tá? Então é interessante, né? De uma forma geral, aqui para orientar todo mundo que está assistindo, vocês podem usar como tempero, tá? Não necessariamente suplementar. É porque aí quando a gente fala em suplementação é uma grande quantidade, aí pode ter alguns efeitos colaterais, Isso, né? e Acho que existe, sim. principalmente para quem tem problemas cardíacos, né, Rê? Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. E pode ter até um potencial nefrotóxico em altas doses, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Cuidado. Então, tá? Então fazer um arroz bem gostoso aí com açafrão, cúrcuma, né? Por exemplo, é uma ótima ideia. A gente vai estar colocando componentes anti-inflamatórios, agregando sabor com pouco sal, sódio no caso, né? Rê, próxima pergunta. Vamos lá. Existe, existe algum alimento proibido na doença renal? Então, quando a gente fala de proibido, significa que, independentemente da individualidade da pessoa, ninguém pode comer, tá? Então, proibido é a carambola, tá? A carambola é uma fruta que tem uma toxina chamada caramboxina, que quem tem doença no rim, tá? Se consumir, pode ser que não consiga excretar, mandar embora no xixi essa toxina, e aí pode causar efeitos bem sérios, então convulsão, tá? É algo grave, de fato. Então,
independentemente, né, isso é algo proibido. Obviamente, quem está no estágio inicial da doença, né, onde tem uma função renal boa, pode ser sim que consiga eliminar essa toxina. Mas na dúvida, se vai ou não, se tivesse doença renal crônica, eu não ia querer pagar para ver. Eu também não ia pagar para ver, não. Aproveitando só, tem tido relato da mesma toxicidade uma outra fruta que se chama biribiri, tá? Então, é uma fruta regional, né, do Brasil, de algum local, acho que do Nordeste, se não me engano, que tem tido alguns casos de relato de toxicidade similar, tá? E a gente vê ela até um pouquinho parecida com a carambola. Deve ser da mesma família, só que ela é mais verdinha, tá? Então, ter atenção também aí com o biribiri. Quais são os cuidados nutricionais quando uma pessoa que tem doença renal está nos estágios iniciais da doença? Então, só relembrando, né, a doença renal crônica, uma vez instalada, né, ela é dividida em 5 estágios funcionais, tá? Então, os primeiros estágios, 1, 2, né, a gente considera como estágios iniciais, né, e aí a partir do estágio 3, 4 e 5, onde já há um avanço mais importante, tá, da doença. Então, no estágio 5, o paciente pode estar em tratamento ainda conservador, que são medidas de conservar o rim, seja medicamentosa, alimentar, tá? Então, nos 5 estágios ele passa pelo tratamento conservador, a gente vai falar agora dos 2 primeiros, né? Já até introduziu o assunto. E no estágio 5, o paciente pode fazer diálise, né? Seja diálise peritoneal, hemodiálise, que é um tipo de terapia renal substitutiva, onde o rim já não consegue mais suprir as funções dele e a terapia dialítica vem para auxiliar nesse sentido, ou então ele pode já fazer transplante renal, tá? Então, respondendo a sua pergunta, nos estágios 1 e 2 do paciente em tratamento conservador, né, a alimentação ela vem ainda para tratar a prevenção, até a prevenção, né, da evolução das doenças de base, tá? Então, por exemplo, se o paciente tem hipertensão arterial e o diabetes, o foco é muito mais na hipertensão arterial e no diabetes do que necessariamente na doença renal crônica em si, tá? Então, a gente fala, por exemplo, da proteína, né? Tem muito esse assunto da proteína na doença renal crônica. Mas nos estágios iniciais, não precisa fazer uma restrição proteica, tá? A ideia é equilíbrio, né? Agora, pensando no que eu comentei de hipertensão e diabetes, de controle dessas duas situações, né? Aquele padrão alimentar que eu comentei, que tem mais alimentos naturais, né? E menos alimentos processados, e pouca adição de sal, de gordura, de açúcar, vai fazer muito bem para essa pessoa que tem hipertensão arterial, diabetes e tem doença renal crônica. Ah, mas eu não tenho hipertensão nem diabetes, então eu posso comer qualquer coisa? Não necessariamente, tá? Então, esse padrão alimentar, ele se encaixa também se você tem só, né, aí a doença renal crônica, tá? Então, nos estágios iniciais, manter um padrão alimentar saudável, né, Rê? Exato. Até aproveitando, então, a gente não precisa fazer restrição de potássio, por exemplo, tá? O potássio, ele começa a ficar alto no sangue nos estágios mais avançados, tá? Então, até pensando em tratamento de hipertensão arterial, o potássio é muito importante, né? Então, é importante comer banana, é importante comer fruta, é importante comer legume cru, tá? Nesses 2 estágios iniciais. Ah, mas qual é a quantidade? Aí precisa ver a nível individual, tá? Eu brinco com alguns pacientes, não vai comer um cacho de banana, né? 12 bananas, brincar com a sorte, né? Mas comer uma banana diariamente, estágio 1 e 2, é muito bom. E é importante a gente falar isso aqui também, Rê, até para os nutricionistas, né? Ah, sem Porque dúvida. a gente sai tão cru da faculdade
Muitas vezes, quando você vai para o seu primeiro emprego, vai tratar um paciente com doença renal crônica em estágio inicial, e muitas vezes o nutricionista acha que já tem que fazer todas essas restrições, né? Uhum, E não exatamente. precisa. Exatamente, e não precisa, exatamente. Então, assim, não é que você tem um diagnóstico de doença renal crônica que automaticamente você não pode comer nada que tem potássio, tá? Então, o potássio você vai começar a ter mais atenção a partir do estágio 3. E principalmente quando ele estiver alto no sangue. Bom, Rê, você já engatou aí na próxima pergunta, então aproveitando, e os cuidados nutricionais nos estágios mais avançados da doença? Então a gente falou do estágio 1 e 2, né? E agora a partir do estágio 3, então 3, principalmente 3B, né? Mas 3A, 3B, 4 e 5, tá? Aí sim começam a ter alguns ajustes mais importantes de nutrientes, tá? Então, falando primeiro do tratamento conservador, esse paciente pode começar a cursar com potássio alto no sangue, né? E aí é importante ter atenção com as fontes alimentares de potássio. Não tem uma regra, então, todo paciente pode comer tantas frutas no dia, que as frutas são fontes de potássio, não tem uma regra. Né? Nos estágios 3A, 3B, né, principalmente o 3B, 4 e 5, ainda no tratamento conservador, vão ser necessários alguns ajustes aí, possivelmente. Isso também olhando a nível individual, tá? Não é uma regra, né? Mas pode ser que haja necessidade de começar a controlar o potássio da dieta, porque o potássio está ficando alto, tá? A proteína também, principalmente porque a ureia está ficando mais alta, tá? E o fósforo no tratamento conservador dificilmente ele vai ficar alto. Vai ser um assunto que a gente vai citar um pouco mais quando falar de diálise. Tá? Uhum. Então, não tem uma regra, né, de forma geral. Eu acho que uma coisa muito importante para deixar claro aqui para vocês é que nem todo paciente vai precisar restringir fruta, verdura e legume da dieta, mesmo em estágio mais avançado, tá? O maior determinante disso vai ser a evolução clínica do paciente, como o potássio do sangue dele se comporta. Então, se o potássio está vindo sempre bom e ele está comendo fruta crua, obviamente, outra coisa importante, fruta crua sempre pode comer, tá? Independentemente se tiver potássio alto no sangue. Aí a quantidade é que vai ser individualizada, não precisa cozinhar a fruta, tá? Mas ele está comendo frutas, verduras, legumes crus, cozidos, assados, grelhados, independente da forma de cocção. Tem várias fontes de potássio e o potássio no sangue tá bom, tá? Então, a gente vai manter a quantidade ali conforme o que o organismo dele está conseguindo manter bom, tá? Agora, se o potássio começar a ficar alto no sangue, a gente vai precisar avaliar outras causas com o nefrologista, né? Mas também tem uma atenção especial em relação à alimentação. E aí, individualizar, né? A gente pode dar frutas que têm menos potássio, em detrimento das que têm mais potássio, preferir, né? Preferencialmente essas frutas que têm menos potássio, que são laranja-lima, banana-maçã, morango, abacaxi, melancia, manga, tá? Limão também, então preferir suco de limão, por exemplo, em relação aos outros sucos, podem ser boas opções aqui, já pensando quem está assistindo a gente que tem potássio alto no sangue, né? Uhum. E cozinhar os legumes em água, tá? Então, descascar o legume, picar, colocar dentro da água, cozinhar até dar o ponto, tá? E aí jogar aquela água fora. Depois disso, vai refogar ele, temperar, fazer o que quiser, purê, tá? Não precisa cozinhar 2 vezes em água, é só uma vez, tá? Para reduzir o potássio. O potássio ele vai sair, boa parte dele vai sair aí nessa água, tá? Em relação à proteína, então, como eu comentei do ajuste, isso é realmente algo muito importante que seja feito de forma individualizada. Por quê? Não é simplesmente retirar a proteína da dieta, tá? Porque a proteína é um nutriente importante também, senão o paciente começa a emagrecer muito, né?
Então, isso de fato é algo que precisa ser ajustado individualmente, até porque se tira uma coisa, vai ter que colocar outra coisa no lugar. Então, o paciente vai ficar com fome e vai começar a perder peso, tá? E Então, emagrecer também é ruim, né, emagrecer Rê? também é ruim, exato. Perder Né? massa Passar muscular, fome, né? perder massa muscular também é ruim, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês aqui? Se vocês comem muito, né, muita carne, muito frango, muito peixe, né? O que é muito? Come 1 quilo por dia, né? E às vezes isso pode existir, bem que tá caro, né? Mas reduz um pouco, né? Mas eu realmente, sobre esse assunto e inclusive sobre o potássio, eu recomendo fortemente que procure um acompanhamento com um nutricionista. E em relação à diálise? Tá? Então, a restrição de proteína, ela já não vai existir mais, tá? Então, é muito pelo contrário, a gente vai comer mais proteína, tá? É quase que o dobro, assim, do que ele comia no tratamento conservador. A restrição de potássio pode se manter também, tá? Principalmente naqueles pacientes que não conseguem mais urinar. Então, isso acaba sendo um pouco mais importante, desafiador. O atendimento nutricional nesse sentido é muito importante também para direcionar o paciente, né? Tirar as dúvidas. E o fósforo, né? Ele tende a se acumular mais, né? Porque dentro do nosso organismo a gente tem muito fósforo também. E antes o rim trabalhava 24 horas por dia e na diálise ele vai trabalhar só 3 vezes na semana, né? Hemodiálise. E na diálise peritoneal vai ser um período do dia, né? Então, ou período diurno ou período noturno. Então já não vai ser mais aí essas 24 horas, tá? Além disso, ainda existem outras causas para ter fósforo alto no sangue também. Então, em relação à alimentação, quando o fósforo está alto no sangue, é algo que acontece bastante na diálise, né, nas terapias dialíticas de forma geral, a gente vai ter atenção principalmente, mais uma vez, com os alimentos muito processados, tá? Então, dentro desses alimentos, tem vários aditivos químicos. Muitos são à base de fósforo, e esse fósforo absorve muito fácil no intestino. Tá? Então, comer muito alimento industrializado aumenta, sim, sem sombra de dúvida, o fósforo do sangue. Tá? Então, antes de pensar em retirar qualquer coisa, feijão, né, vai olhar primeiro para esses alimentos industrializados. Então, uma super dica que eu tenho para vocês é: se você tem vontade de comer hambúrguer, faça o seu hambúrguer. Tá? Se você tem vontade de comer uma lasanha, faça a sua lasanha. Já é muito melhor do que comprar os congelados. Tá? Obviamente a lasanha vai ter presunto, tá? Então você pode fazer uma receita aí mais adaptada, né? Mas ainda assim, né, é muito melhor do que aquela que você compra pronta, congelada. E para finalizar, o que você acha do exercício físico na doença renal crônica? Muda alguma coisa na alimentação? Como que é? Então, esse é um assunto que a gente abordou bem na live, né? Sim. Inclusive com o profissional, né, de educação física, tá? Mas sim, é muito possível, independentemente do estágio, tá? Então, no tratamento conservador, na hemodiálise, na diálise peritoneal, é muito importante. Obviamente, é importante também ter uma avaliação médica, né, para direcionar em relação a qual exercício fazer ou não, tá? Mas se exercitar é muito importante. Então, por exemplo, a gente fala de exercício físico programado, né? Que é o exercício físico onde você sai para fazer uma caminhada ou uma corrida num período determinado, em determinada frequência, né? Uma coisa programada. Mas existe também a atividade física. Lavar banheiro, quintal, estender roupa, Atividades e domésticas. ir até a padaria, comprar um pãozinho, tá? Isso também é muito importante para o rim, tá? Se manter ativo. Então, ter uma vida ativa é muito importante. Tão importante quanto fazer exercícios físicos, né? E na live eu abordei com vocês, mesmo em relação à restrição proteica, né? Ainda assim,
você pode, né, desenvolver aí uma massa muscular, né, mesmo que em menor grau, obviamente, mas se beneficiar aí de todos os efeitos anti-inflamatórios que o exercício traz. Pessoal, para quem perdeu a nossa live lá no Instagram, eu vou deixar o link da live aqui na descrição do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui também. Eu entro em contato com a Cia, ela me avisa e eu venho responder para vocês. Muito bom. Vamos finalizando o bate-papo por aqui. Gostei muito desse bate-papo. Eu adorei. Foi bem esclarecedor, bem descontraído também, que era a nossa proposta, né? Espero ter você aqui uma próxima vez no meu canal. Sempre que precisar e que quiser também. Pode me chamar, vou ficar muito feliz de fazer parte, muito feliz em te rever e inclusive fazer parte de um projeto seu agora, né? Fazia muitos anos que a gente não se via, né? Sim, acho que a gente se viu em 2018 ou 2017, né? Foi 2017, acho. Quando a gente se conheceu, na verdade, né? A gente teve aquele período ali, né? Sim. E fiquei muito feliz com o seu convite, por ter lembrado de mim. Pode me chamar sempre que for preciso. Adorei, feliz, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um beijo. Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.